Fala galera, professor Juliano aí na área com vocês, conteúdo de história, né? A gente está falando aí então um dos assuntos mais interessantes que a gente tem, que é o período da nossa independência, o início da nossa independência, tá? Relembrando que no oitavo ano a gente trabalha basicamente o conteúdo do oitavo ano é sobre o século XIX. É um século em que nós temos vínculos ainda diretos com a Europa. O que eu quero dizer com isso? A gente tem no Brasil ainda, nesse período, a gente está falando do primeiro reinado. O que a gente vai ver, na verdade, na aula de hoje, já me antecipando? A gente vai falar sobre a Constituição de 1824 e a sua antecedente, que é a Assembleia Constituinte de 1823. Então vamos lembrar um pouquinho. O Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, que dia? 7 de setembro de 1822. E proclamou então a independência do Brasil. Nós tivemos alguns movimentos de resistência lá no Nordeste brasileiro, tá? E o Brasil consegue a sua independência, o reconhecimento da sua independência apenas no ano de 1825. Lembra que o Brasil comprou a sua independência. E a ideia, na história, galera, a gente trabalha com a compreensão de processo, tá? A gente analisa as coisas de maneira linear, só que você tem que compreender tudo ocorrendo ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Naquele mesmo processo que nós temos o reconhecimento da independência do Brasil, externamente, nós temos outras coisas ocorrendo. No mesmo momento que nós temos o Brasil buscando o seu reconhecimento externo, nós temos o Brasil passando por essas lutas internas, nós temos também o Dom Pedro I se estabelecendo como um governante, o Dom Pedro I também passando pelo processo de elaboração das nossas constituições. E olha só, isso aqui é um negócio importante. Sempre que um país consegue a sua independência, sempre que ele vai alcançando, então, a sua autonomia, o que significa, a gente dizer que o Brasil, a partir de 1822, ele era independente? Dizer que o Brasil não precisava mais, a gente tem que entender que achar que o Brasil não precisava mais de Portugal é um erro. Porque o Dom Pedro I é filho de Dom João VI, que está no poder ainda em Portugal. Lembra que o Brasil nasce como sendo uma única monarquia em meio a um monte de repúblicas aqui na América do Sul. E o Brasil surge dessa maneira, com o seu primeiro rei, o segundo rei também, tendo vínculo direto com a família real portuguesa. Então, a gente não corta, como eu digo para vocês, o nosso cordão umbilical. A gente se mantém ligado diretamente à nossa metrópole. O Brasil, que era então a sua colônia, acaba de vez com o pacto colonial quando conquista a sua independência. Porém, nós mantivemos vínculos enormes ainda com Portugal. E a cultura brasileira, evidentemente, vai ser relacionada com a cultura portuguesa. E além disso, nós temos o Dom Pedro I governando o Brasil aqui com alguns interesses portugueses, tá? Alguns mínimos interesses a gente vai ter, mas a gente tem vínculos também, Então, vemos então o processo do reconhecimento da nossa independência, só que não é apenas reconhecer a sua independência que é algo necessário para um país. Você precisa, vejam, a gente está falando de século XIX. A gente já passou pelo Iluminismo, já passou pela Revolução Francesa, pela independência dos Estados Unidos da América. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós já estamos vivendo em um mundo de liberdade, igualdade e fraternidade, entre aspas. Na prática, para o povão, a gente está ligado que não funciona bem assim. Mas ideologicamente falando, é esse o arcabouço, esse é o contexto histórico que a gente vai ter. Então, já não é concebível no século XIX, 1822, a gente falando do caso brasileiro especificamente, você ter uma monarquia absolutista. O que eu quero dizer com isso? Monarquia absolutista, galera, é aquela forma de governo clássica que a gente tinha no antigo regime na Europa. Você tem um rei, um monarca com o poder absoluto. Ele manda em tudo da maneira que ele bem entender. Ele tem o poder ilimitado. Isso são as monarquias absolutistas clássicas que a gente vai ter. Porém, a gente já está no século XIX. A gente já tem então as ideias iluministas tomando conta. O Robespierre já tomou conta da França. E principalmente, Robespierre não, o cara que eu queria falar era o Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu escreve o seu livro lá no século XVIII, século XIX, chamado O Espírito das Leis. E ali ele divide o poder. Ele divide o poder em executivo, legislativo e judiciário. Esse cara criou isso lá no final do século XVIII para o século XIX.
Tá? Então, os países começam a modernizar a sua política. Você não tem mais um rei absolutista. Você tem um rei, em muitos casos, só que você vai ter o poder sendo dividido. Tá? E é isso que a gente vai ter que entender agora. O Dom Pedro I não bastava ele simplesmente proclamar a nossa independência. Ele precisava automaticamente e obrigatoriamente elaborar uma constituição para inserir o Brasil nesse jogo global iluminista que a gente está tendo. Iluminista não é Illuminati, né? Então, o Brasil precisa de uma Constituição. O Brasil, para se firmar como um país, precisa de uma Constituição. O que é uma Constituição? É onde você tem os direitos e deveres do cidadão, é onde você tem o que pode e o que não pode ser feito, né? É onde você tem a organização política, quem pode votar, quem pode ser eleito, quem é considerado cidadão, como que funciona isso tudo, né? E o ano de 1823, nós temos a primeira tentativa de elaboração de uma Constituição, né? Chamada, olha o nome, Constituição da Mandioca. Por que ela é chamada de Constituição da Mandioca? Sempre tem a galera que tira sarro disso aqui, né? Nessa Constituição, galera, olha as características dela. Perdão. Os grupos políticos aqui no Brasil, nós tínhamos o Partido Português, que era uma galera que queria que o Brasil mantivesse muitos vínculos ainda com Portugal. É óbvio, olha o nome do partido, pô. É o Partido Português. E o Partido Brasileiro, que é uma elite agrária brasileira que busca uma maior autonomia para o Brasil, tentar cortar os vínculos com Portugal, né? E nessa Assembleia Constituinte, o que é isso? Uma Assembleia é um local que os deputados foram lá. Perdão, que eu tô me engasgando aqui, vou tomar alguém já passa. Essa Assembleia Constituinte é o seguinte, galera. Você tinha lá os deputados reunidos, né, nessa Assembleia, dizendo o que eles queriam presente nessa Constituição. E aí, essa Constituição de 1823, ela dizia o seguinte, elaborada com os seguintes princípios. Ela era anticolonialista. O que significa isso? Ela era uma Constituição que queria realmente cortar os vínculos de Brasil com Portugal. Vem comigo. Ela era anti-absolutista. O que significa ser anti-absolutista? Ela queria limitar os poderes do Dom Pedro I. Você acha que o Dom Pedro I vai querer uma Constituição que limite os seus poderes? É evidente que não, né? Então, vai vendo. Essas são as características da Constituição. Ela vai limitar os poderes do imperador, nosso querido Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro I considera essa Constituição liberal demais. Professor, mas o porquê que essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca? Por causa que, segundo as diretrizes dessa Constituição, seriam necessários cerca de 150 alqueires de mandioca, o valor de 150 alqueires de mandioca plantado, para você poder votar em um deputado. Portanto, para você poder votar, você tinha que ter essa relação de 150 alqueires de mandioca para você poder votar em um deputado. Tá? Isso para você poder votar. Para você poder ser um deputado, a quantidade de mandioca no terreno ali era maior ainda, né? Isso, basicamente, a característica da Constituição ser anticolonialista, anti-absolutista, que está limitando os poderes do Dom Pedro, o Dom Pedro I não gostou de nada disso aqui. O que o Dom Pedro I fez? Ele vai mandar cercar o local onde estava sendo realizada essa Assembleia, coloca lá soldados de uma tropa brasileira desse período ao redor dessa Câmara, dessa Assembleia, né, na chamada Noite da Agonia. E o Dom Pedro I vai lá e manda fechar essa Constituição, fala, não vai rolar essa Constituição. E dizem as más línguas ainda que os caras foram pilantra, e você tem os soldados lá na porta da Assembleia, e conforme os deputados iam saindo, eles tinham que dar um pulinho e falar, viva o imperador! Ou seja, para mostrar, ó, quem manda é o Dom Pedro. Os caras queriam fazer uma Constituição contra ele e estão saindo gritando, viva o imperador! Né? Nessa noite da agonia, o Dom Pedro mandou fechar a Assembleia Constituinte e a nossa primeira tentativa de uma Constituição não deu certo. Ela seria promulgada. O que significa ser promulgada? Os deputados estavam ali debatendo sobre as leis. Até que então, o Dom Pedro altera essa situação e nós teremos a primeira Constituição brasileira no ano de 1824. Essa Constituição de 1824, ela será outorgada ou
outorgada. O que é isso? Outorgada é o seguinte, ela é imposta de cima para baixo. Tá aqui, ó. Essa é a Constituição. Aceita e pronto, fica quieto. Ah, mas eu não concordo com aquela lei. O azar é o seu. É o Dom Pedro I. É o imperador que mandou os deputados. Claro, a galera do Partido Português, né? Não se esquece que a gente tem Partido Português e Partido Brasileiro. Ele manda, então, esses deputados do Partido Português elaborarem uma Constituição que estivessem de acordo com o que ele gostasse, né? Então, ele quer uma Constituição menos liberal. Liberal hoje em dia é uma coisa, liberal no século XIX é outra, nesse contexto. No Brasil, então, né? O que seria uma Constituição menos liberal nesse contexto, galera? Uma Constituição em que os poderes ficassem mais concentrados nas mãos do Dom Pedro I. Era isso que ele queria. E ele outorga. E aí, Brasil é Brasil sempre. Né? Brasil é o povo da gambiarra, não é verdade? O brasileiro é aquele povo que vai lá, mete um durex no negócio, deixa pelo resto da vida e não compra um negócio novo. É assim que funciona. O Brasil tem que inventar os troços, tem que fazer os negócios diferentes. Né? E olha aqui, o Brasil vai ter a sua Constituição. Lembra que eu falei que a gente está no século XIX? E a gente tem que ter lá a ideia de executivo, legislativo e judiciário. Só que, né, nós temos a divisão dos poderes, sim, ó, executivo. Quem que é o executivo? Quem executa o poder. Legislativo, aquele que vai criar as leis, e o judiciário, que é aquele que julga. Né? Esses poderes têm que ser independentes, como diria o Barão de Montesquieu. Um poder não pode se intrometer no outro. Né? E aí, Brasil tem 1, 2, 3 poderes. Ok, executivo, legislativo e judiciário. Qual o problema? Nós temos mais um poder, o chamado quarto poder, ou então poder moderador. 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Acima deles nós temos o poder moderador. E quem exerceria esse poder moderador? É claro, o nosso querido Pedrinho, o nosso Dom Pedro I. Então o Dom Pedro I, com essa Constituição de 24, cria o chamado poder moderador. E olha só, 2 características que você não pode esquecer nunca sobre a Constituição de 24. A primeira delas, ó, ela foi outorgada. Segunda característica, criação do quarto poder. O que isso quer dizer? Que o Dom Pedro I está acima do executivo, do legislativo e do judiciário. Se ele pegasse uma lei que estava rolando ali e falasse, não gostei dessa lei, pode cancelar que ela não vai acontecer. Ou, se ele estivesse assistindo a algum tipo de julgamento, ou se alguma pessoa tivesse sido julgada, o Dom Pedro I podia chegar lá e anular aquele julgamento. Por quê? Porque ele tinha o poder moderador. O que é o poder moderador? O que é o poder moderador? Poder moderador. O que é o poder moderador? O que é ser moderador em uma comunidade da internet, por exemplo? O cara que controla. O cara que vai dizer o que pode e o que não pode. Então, na prática, esse quarto poder moderador, esse quarto poder ou poder moderador, confere ao Dom Pedro I características absolutistas. Ele vai governar de uma maneira muito centralizadora. O poder vai ficar nas suas mãos. E a diferença? Nós temos o voto por renda. O que significa isso? Você tira o poder dos latifundiários e coloca o poder na mão de quem tem grana de verdade. Né? Outra coisa, o território brasileiro é dividido em províncias. Além do território brasileiro ser dividido em províncias, nós temos também o catolicismo sendo considerado a religião oficial do Estado brasileiro. Tá? E a monarquia passa a ser hereditária. Galera, vejam, a criação de um quarto poder faz com que o Brasil só se diga um país que tem uma monarquia que não é absolutista. Mas, na prática, o que vai acontecer? O Dom Pedro I vai ser um cara que vai governar da maneira que ele acha melhor. Sabe como que vai ser o apelido dele? Pedrinho Mão de Martelo. O cara que vai mandar em tudo do jeito que ele quiser, na maneira que ele quiser. Tá? Então, na teoria, nós temos a divisão dos poderes, porém, na prática, quem manda é o Dom Pedro I, com ali, então, o seu quarto poder, certo? Não se esquece, Constituição de 1824, ela é outorgada, imposta de cima para baixo, e temos o quarto poder, tá? Constituição da Mandioca, ela não foi colocada em prática, ela foi uma Assembleia Constituinte, ok? O que a gente vai ver na nossa próxima aula, galera? O começo do fim. Professor, mas acabou de começar? Pois é. O Dom Pedro I, com essa Constituição de 24, não agradou o pessoal. A galera não estava indo muito com a cara dessa Constituição. Por quê? Queria ter mais autonomia. A Constituição de 24 vai ser um problema para o Dom Pedro I.
vai gerar inúmeros descontentamentos no território brasileiro, surgindo, por exemplo, a Confederação do Equador, a questão da cisplatina e a morte de um jornalista chamado Líbero Badaró e muito mais que a gente vai ter como sendo as causas já, basicamente, da abdicação do Dom Pedro I. O Dom Pedro I, então, nas nossas próximas aulas, ele já vai sair do poder porque a galera não curtiu muito essa Constituição de 1824. Beleza? Então, vocês já podem ir fazendo as atividades de vocês disponíveis sobre esses assuntos que estão na plataforma. Não se esquece, você precisa entender essas características da Constituição de 24 porque é um dos conteúdos que mais são cobrados em prova. Tá? Sobre o primeiro reinado, o mais cobrado em prova de primeiro reinado é a Constituição de 24, então por isso você precisa estudar. Beleza, galera? Então, bons estudos para vocês, um forte abraço do professor Juliano e tudo de bom para vocês. Tchau!